O livro de Urântia, documento 8. O Espírito Infinito. Retrocedendo na eternidade, quando o primeiro pensamento absoluto e infinito do Pai universal encontra no Filho eterno o verbo perfeito e adequado à sua expressão divina, então passa a manifestar-se o desejo supremo, tanto do Deus Pensamento como do Deus Palavra, de um agente universal e infinito de expressão mútua e de ação combinada. No alvorecer da eternidade, ambos, o Pai e o Filho, tornam-se infinitamente conhecedores da sua mútua interdependência, da sua eterna e absoluta unidade. E, portanto, entram eles em um acordo infinito e eterno de associação divina. Esse pacto perpétuo é celebrado para a execução dos seus conceitos unificados por todo o círculo da eternidade. E, desde o momento desse evento na eternidade, o Pai e o Filho continuam na sua união divina. Estamos agora face a face com a origem na eternidade do Espírito Infinito, a terceira pessoa da Deidade. No instante mesmo em que Deus, o Pai, e Deus, o Filho, concebem conjuntamente uma ação idêntica e infinita, a execução de um plano de pensamento absoluto, nesse exato momento, o Espírito Infinito começa a existir na sua plenitude. Ao citar, nessa ordem, a origem das deidades, eu o faço meramente para capacitar-vos a pensar sobre o relacionamento delas. Na realidade, elas são, todas as três, existentes desde a eternidade. Elas são existenciais. Elas não têm começo nem fim de dias. Elas são coordenadas supremas, últimas, absolutas e infinitas. Elas são, sempre foram e sempre serão. E elas são três pessoas distintamente individualizadas, mas eternamente associadas. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito. O Deus da ação. Na eternidade do passado, com a personalização do Espírito Infinito, o ciclo da personalidade divina torna-se perfeito e completo. O Deus da ação é existente e o imenso cenário do espaço está pronto para a atividade estupenda da criação, a aventura universal, o panorama divino dos tempos eternos. O primeiro ato do Espírito Infinito é o reconhecimento e o exame dos seus pais divinos, o Pai, Pai e o Filho, Mãe. Ele, o Espírito, identifica ambos de um modo inqualificável. Ele é inteiramente conhecedor das personalidades separadas e dos atributos infinitos delas, bem como das suas naturezas combinadas e da sua função unificada. Em seguida, voluntariamente, com uma disposição transcendente e espontaneidade inspirada,
a terceira pessoa da deidade, não obstante a sua igualdade com a primeira e a segunda pessoas, promete lealdade eterna a Deus, o Pai, e reconhece dependência eterna de Deus, o Filho. Inerentemente à natureza dessa transação e em reconhecimento mútuo da independência da personalidade de cada uma e da união executiva de todas as três, fica estabelecido o ciclo da eternidade. A trindade do paraíso é existente. Fica estabelecido o cenário no espaço universal para o panorama múltiplo e infinito do desenvolvimento criativo do propósito do Pai universal, por meio da personalidade, do Filho Eterno e da execução do Deus da ação, o qual é a agência executiva para os atos de realização da parceria criadora Pai-Filho. O Deus da ação atua e as abóbadas inertes do espaço põem-se em movimento. 1 bilhão de esferas perfeitas, em um relance, passa a existir. Antes desse momento hipotético na eternidade, as energias do espaço, inerentes ao paraíso, já existiam e eram potencialmente operativas, mas não tinham nenhuma factualidade na sua forma de ser. Nem a gravidade física podia ser medida a não ser pela reação das realidades materiais à sua atração incessante. Não havia nenhum universo material nesse presumido momento eternamente distante. Mas, no instante exato em que 1 bilhão de mundos se materializa, há em evidência uma gravidade suficiente e adequada para mantê-los todos sob o controle eterno do paraíso. Agora relampeja na criação dos deuses a segunda forma de energia, e esse espírito em eflúvio é instantaneamente abrangido pela gravidade espiritual do Filho Eterno. Assim, pois, esse universo, abrangido duplamente pela gravidade, é tocado pela energia de infinitude e imerso no espírito da divindade. E, desse modo, o solo da vida é preparado para a consciência da mente, tornada manifesta nos circuitos inteligentes associados do Espírito Infinito. Sobre essas sementes de existência potencial, difundidas pela criação central dos deuses, o Pai atua e a personalidade criatura surge. E, então, a presença das deidades do paraíso preenche todo o espaço organizado e começa efetivamente a atrair todas as coisas e seres na direção do paraíso.